Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Vila Nova perdeu para o Cuiabá no tempo regulamentar por 4-2, mas venceu nos pênaltis também por 4-2 e está classificado para a final da Copa Verde de 2024. Pela terceira vez, a equipe goiana vai decidir essa competição. Já esteve na final em 2021, já esteve na final em 2022 e agora repete em 2024, ou seja, nos últimos 4 anos o Vila chegou a 3 decisões da Copa Verde. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise do jogo, uma análise do desempenho colorado neste confronto que aconteceu lá na capital mato-grossense. Não saia daí, é logo depois da abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao Futebol 62. É uma satisfação para mim contar com a sua audiência, contar com o seu carinho. Deixe a sua mensagem, fique à vontade para fazer o seu comentário. Nosso espaço aqui é altamente democrático e eu sempre gosto de contar, eu sempre leio. Às vezes não consigo responder todas, mas eu leio a todas as mensagens que vocês enviam diariamente para o canal. Então, a satisfação, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e seja sempre muito bem-vindo a essa casa. Tenha o Futebol 62 como a sua casa. Este vídeo tem um oferecimento da Atacarejo Embalagens. Atacarejo Embalagens fica ali na Avenida Independência, quase a esquina com a Rua 74, no centro de Goiânia. Na Atacarejo você encontra sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, etiquetas, tags e embalagens para empacotamento em geral. WhatsApp ou telefone 98200 2552. Talvez uma das classificações mais inusitadas que eu já acompanhei no futebol. Um Vila alvo de muitas críticas, e nós vamos comentar sobre isso em relação ao desempenho, né, mas que conseguiu se classificar, né, numa reviravolta extremamente é, impressionante, vamos dizer assim. E eu confesso que fiquei muito surpreso com a reação e com a classificação do Vila diante do cenário que estava desenhado na Arena Pantanal. Esse jogo eu nem trouxe os números, né, porque infelizmente todas as empresas de scout, aquelas que trabalham com scout ao vivo, nenhuma trabalhou com os números. Então depois eu faço isso em scouts mais aprofundados, mas o jogo nós vamos nos concentrar a uma análise tática e técnica do que aconteceu na Arena Pantanal. Vou trazer aqui apenas a escalação do Vila, né, o time que entrou em campo e as substituições praticadas pelo técnico o Márcio Fernandes. O Vila de Denis, o João Vitor na direita, né, deu lugar já ali nos minutos finais ao Vitor Graziani, Juan Santos, Anderson Conceição e Roberto, que saiu no intervalo para a entrada do Juan Christian, o Ralf e o Bruno Matias, que deu lugar ao João Lucas, o Naninho, que saiu para a entrada do Estevão, lá na frente o Alisson, que na verdade o Alisson jogou ali pelo lado direito, o Eric pelo lado esquerdo, jogou o segundo tempo como lateral, e o Henrique Almeida, que foi substituído pelo Apodi. Essa foi a formação do Vila ao longo dos mais de 90 minutos desta noite na cidade de Cuiabá. Vamos por etapas, tá bem? Eu vou fazer uma análise aqui do primeiro tempo, do segundo tempo e da conclusão, claro, das cobranças de pênaltis. Primeiro tempo do Vila. Um primeiro tempo de um nível baixíssimo, baixíssimo. Uma equipe que no início do jogo, até que eu gostei do Vila ali por volta dos 10 minutos, porque era um time que conseguia travar o Cuiabá, né? O Vila não agredia, não tinha um contra-ataque com qualidade, tinha pouca posse de bola, mas era a equipe que não deixava o Cuiabá chegar com perigo, não deixava o Cuiabá criar jogadas, chegar a chances claras. Mas a partir dos 15 minutos, lógico que o Cuiabá tinha essa intenção de ir empurrando o Vila para trás e o Vila foi aceitando esses empurrões, vamos dizer assim, do Cuiabá e foi entrando para sua área.
até que o Vila se postava praticamente da intermediária defensiva para trás. E aí se tornou um ataque contra a defesa. Enquanto o Vila marcou um pouco mais alto, ele sofreu pouco dentro do jogo, mas a partir do momento que ele voltou e passou a defender apenas a sua área, eu vou até pegar aqui a prancheta para a gente falar um pouco sobre isso. O Vila marcava no que se chama de bloco baixo, né? O Vila A ideia do jogo do Vila era marcar num 4-1-4-1. Vou até desenhar aqui para vocês como é que se fazia esse 4-1-4-1 da equipe do Vila, mas eu achei que baixou demais, sabe? Aí quando baixa demais, você permite o adversário jogar praticamente dentro da sua área. Então, por exemplo, a primeira marcação do Vila, ela tinha o meio campo como linha de referência, certo? Aqui era a linha de referência do Vila para iniciar a marcação. Conforme passaram ali dos 15 minutos, o Vila baixou a linha. Então, a primeira linha já marcava dentro da grande área. O entre linhas aqui já marcava praticamente dentro da meia-lua. E o ataque aqui, ó. Então o Vila passou a marcar, a jogar daqui para trás, né, num bloco muito baixo, defendendo basicamente a área, pois até mesmo em alguns momentos esses jogadores fechavam aqui, ó, o Vila fazia um cerco à sua área, e um cerco que não surtiu grande efeito, né, até porque outro exemplo que eu quero dar a vocês de uma dificuldade grande que o Vila vem tendo e que foi fundamental para se tomar os gols. Primeiro gol, uma bobagem do João Vitor, né? Ele ficou esperando a bola sair, não decidiu o lance, então ficou esperando para que a bola saísse. O jogador do Cuiabá, o Lucas Fernandes, foi mais esperto que ele, ganhou a jogada e fez um gol. 1-0. O Vila se desmanchou em campo ao tomar aquele gol. E o segundo gol, o Vila tomou o segundo e o quarto gol num tipo de jogada que tem sido muito comum nesses históricos recentes. Lá contra o América aconteceu muita também. O Vila, ele permite muito essa quebrada de linha aqui, ó, essa enfiada da bola, né? Deixa eu pegar a bola aqui. O jogador adversário, ele enfia a bola aqui, ó, nesses corredores e consegue passar. Se você observar, isso aconteceu contra o América, naquela bola, a primeira bola que o Vila toma na trave no jogo lá contra o América aconteceu. Hoje aconteceu no segundo gol, gol do Pita, e aconteceu no quarto gol, gol do Pita. Então o Vila não consegue, ele não consegue cortar essas linhas de passes. Então o adversário faz muito passes entre o lateral e o zagueiro, entre dois zagueiros, entre o zagueiro e o volante, que às vezes está compondo mais perto do lateral. Esse é um problema crônico dessa defesa do técnico Márcio Fernandes. Aconteceu muito nos últimos jogos, e aí o Vila toma o primeiro gol aos 22 minutos, depois uma falha do João Vitor, depois o Juan Santos numa enfiada de bola, ele também falha, o Pita faz o segundo aos 28, e numa cobrança de escanteio o Alisson passou por cima do Bruno Matias. O Bruno precisava ter sido mais enérgico naquela jogada, e aí já estava 3-0, ou seja, em 36 minutos o Cuiabá desmanchou e virou o placar a seu favor na Arena Pantanal. Ali já bateu o desespero. Eu vi um Vila desarrumado em campo, não conseguia reagir, não tinha parece nem força psicológica naquele momento. Veio o segundo tempo apenas com uma modificação. O Juan Christian entrou no lugar do Roberto, o Eric passou a jogar do lateral esquerdo. Inclusive eu gostei do segundo tempo do Eric, achei que, não estou falando do pênalti, estou falando do segundo tempo, eu achei que ele teve um desempenho bom ali pelo lado direito do ataque do Cuiabá, que causou problemas para o Vila naquela região no primeiro tempo. E aos 15 minutos, em outra jogada dessa que eu citei, passe quebrando linhas, o Vila tá dando muito espaço, né, entre os zagueiros nas linhas, e aí isso propicia esse tipo de jogada. O Vila tomou o quarto gol ali. Eu penso que a maioria jogou a toalha, né? Imaginou que o Vila não conseguiria reverter a situação, e eu mesmo fui um que imaginei que o Vila não conseguiria mais reverter a situação num 4-0.
O Cuiabá deu uma relaxada em campo, o técnico Petit começou a fazer modificações, o Vila também fez modificações, e as modificações, vamos dizer assim, nesse combinado de um Cuiabá mais relaxado com o placar de 4-0 e um Vila com caras novas. O Juan já havia entrado no intervalo, mas o Estevão e o João Lucas entraram e deram uma mobilidade interessante. O Vila acabou com dois jogadores que entraram diminuindo o placar. O Juan Christian na jogada individual pelo lado direito, achei que ele contou com uma certa colaboração do Matheus Pazinato, e depois o João Vitor, uma invasão bonita pelo lado esquerdo, bateu cruzado 4-2. E o final do jogo foi aquela emoção, né? O Vila tentava encaixar o contra-ataque, e a equipe do Cuiabá sempre muito próxima à sua área, apostando muito nas jogadas aéreas, mas já não tinha mais a eficiência que teve no primeiro tempo e no início do segundo tempo. Decisão acabou indo para os pênaltis. Acho que o Vila assim, caiu do céu esses pênaltis lá na cidade de Cuiabá. E nos pênaltis o Vila foi mais competente. Em 5 cobranças só perdeu a do Eric, que bateu mal. O Juan Santos fez, o Apodi fez, o Juan Christian fez, o Alisson também, inclusive foi dele o gol que confirmou a vitória do Vila. E o Cuiabá acabou parando ali numa defesa do Denis Júnior, uma finalização para fora, 2 pênaltis perdidos, e o Vila Nova se classificou, como eu cito mais uma vez, de uma maneira surpreendente para a final da Copa Verde. A classificação, ótimo. O Vila vai decidir, vai ter chance de brigar pelo título, vai ter chance de, quem sabe, finalmente ganhar essa competição. Mas foi um jogo que deu, eu imagino que precisa ter trazido para dentro do Vila a necessidade de melhoras urgentes no sistema defensivo do Vila. E não só de melhoras no sistema defensivo do Vila. É muito melhor você corrigir essas situações classificando do que sendo eliminado, né? Que seria uma pressão imensa em cima do Márcio, talvez ele nem permanecesse. Imagino que essa classificação ameniza a situação dele. Mas alguns aspectos que eu observei e observo sobre o Vila neste momento. Primeiro, tem que haver encaixe defensivo. O Vila não funciona defensivamente fora de Goiânia. Aqui dentro de Goiânia ele ainda consegue ser competitivo. Foi competitivo contra o Operário, foi competitivo contra o Guarani, no primeiro jogo contra o Cuiabá. Mas quando o Vila sai fora de casa, é um time que está demonstrando uma personalidade muito frágil nesses jogos fora de Goiânia. Os adversários querem empurrar o Vila, os adversários querem sufocar o Vila e conseguem fazer isso. E mais do que sufocar, eles sufocam e têm êxito nesse sufoco. Foi assim com o Sport Recife, foi assim com o América, foi assim hoje com o Cuiabá. O Vila está se transformando neste início de trimestre, vamos dizer assim, nesse início de competições nacionais, de duelos mais pesados, em um time extremamente caseiro. Só consegue ter um nível de atuação dentro de casa. Nas 3 últimas saídas do Vila, em que pés foram contra adversários bons, o Sport, o América e o Cuiabá, mesmo que o Cuiabá não tivesse com a sua força máxima, mas tinha vários jogadores dessa força máxima em campo, o Vila não conseguiu fazer frente a esses adversários. Foi derrotado nos 3 jogos. Mas os times são bons. Sim, mas para você conquistar as coisas, você precisa passar por times bons. Seja para você ganhar um título da Copa Verde, como o Vila acabou tirando o Cuiabá, seja para você conseguir brigar pelo acesso e subir, você tem que ganhar de times bons. E você tem que ser competitivo fora de casa. Em relação ao sistema defensivo, que foi o início da minha fala sobre esse ponto, o Márcio vai ter que buscar trabalhar muito esse setor. O Vila não tem um ataque eficiente ao ponto de suportar a defesa do Vila hoje. Com esse desempenho defensivo da equipe, não se constrói nada de positivo dentro de uma competição de pontos corridos. O Vila, nesses 2 últimos jogos, contra o Sport, foi inferior, mas para mim está de uma maneira mais próxima do adversário do que nesses 2 jogos. O Vila propiciou de 6 a 7 oportunidades claríssimas para os adversários.
No primeiro tempo hoje o Vila tomou 3 e uma bola na trave. Ainda tomou o quarto no início do segundo tempo. Contra o América teve 6 oportunidades, fez 3 gols que valeram, um que não valeu e ainda colocou 2 bolas na trave. Então o desempenho da defesa do Vila neste momento é um desempenho pífio, pífio mesmo, assim, um desempenho muito abaixo de qualquer situação para que a equipe consiga ter êxitos dentro das competições que disputam. Então o Márcio já tem que conseguir fazer essa correção urgente. Quando ele chegou ao Vila, ele conseguiu fazer com que a equipe fosse competitiva defensivamente nos jogos contra o Goiás e também a Aparecidense. Na final contra o Atlético não funcionou e nesses 3 últimos jogos fora de Goiânia também não funcionou. Então já é um extrato grande de 5 jogos, 2 contra o Atlético, um contra o Sport, um contra o América e outro contra o Cuiabá, de que deixa muito claro a fragilidade do sistema defensivo do Vila. Eu não vou falar aqui só dos zagueiros, só dos laterais, que fazem parte, são a última retaguarda, mas o sistema tem que funcionar como um todo. O encaixe tem que começar lá na frente, seja no 4-4-2, seja no 4-1-4-1, como ele tentou hoje. Lá no primeiro atacante começa, mas o sistema tem que funcionar. E o sistema do Vila hoje, ele não funciona. Ele dá muitas brechas nas janelas, né? Vou até explicar para você, torcedor, aqui. Já ia encaminhar aqui o vídeo para o fim, mas quero explicar para você o que são essas janelas, né? As janelas são basicamente o espaço entre esses jogadores aqui, ó. Entre o lateral e o quarto zagueiro, entre o zagueiro quarto e o centro e o zagueiro central, entre o zagueiro central e o volante, entre os 2 volantes, entre o volante e o atacante, de lado. O Vila, essas janelas o Vila não consegue bloquear, né? São corredores que os adversários utilizam, principalmente no passe. Contra o América fez algo que eu não vi há muito tempo. Em um passe o cara quebrou 2 linhas do Vila no chão, não foi bola aérea, não foi bola longa. Então esse é o tipo de correção que o Vila precisa fazer. Mas valeu pela classificação, uma classificação sofrida, mas que dá ao Vila a oportunidade de decidir a Copa Verde. É muito melhor você sofrer e classificar do que você sofrer e ser eliminado, né? Então o Vila teve um jogo até os 25 minutos do segundo tempo terrível, terrível, mas conseguiu, graças a essas surpresas do futebol, uma classificação que parecia muito inesperada lá na Arena Pantanal. Que agora o Vila consiga se fortalecer, consiga corrigir essa série de defeitos, especialmente os defensivos, e ser muito competitivo, tanto na Série B do Campeonato Brasileiro como na Copa Verde. Você, torcedor, pode deixar aí as suas impressões, por favor, comente aí a sua visão, qual é a sua opinião sobre essa classificação, sobre esse jogo Cuiabá e Vila Nova pela Copa Verde. Meu muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.